encerramento desse congresso. E hoje nós estaremos orando e clamando pelo mês de dezembro. Dezembro será uma bênção. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga não achei. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Feche os seus olhos. Santo Espírito de Deus, tua presença aqui é palpável, tua presença aqui, Senhor, é real. Obrigado pela tua presença, Deus. Seria em vão nós estarmos aqui, Pai, se o Senhor não estivesse aqui. O Senhor diz a tua palavra que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor estaria presente. Ah, Senhor, tua palavra diz que tu habitas nos meios dos louvores. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Agora eu te peço, Senhor, fala conosco através da tua santa, bendita, gloriosa palavra. Senhor, faço minhas palavras de João Batista, que eu diminua e o Senhor cresça, para que a honra não seja de homem, mas para que a honra seja tua, Senhor. Tu és digno de toda honra, tu és digno de todo louvor, tu és digno de toda adoração. Quebra todo jugo nessa noite, despedaça todo jugo, Senhor. Leva cativo o nosso entendimento, Pai, que o Senhor encontre nessa noite corações quebrantados e contritos, porque desses o Senhor se apraz. Faz o teu querer aqui, Senhor, porque tu dizes na tua palavra que ela não volta para ti vazia, sem antes cumprir o teu propósito. Cumpre o teu propósito aqui nessa noite, Senhor. Nós não compreendemos o teu propósito, nós não entendemos o teu propósito, mas nós sabemos, ó Pai, que o teu propósito é o melhor que nós podemos receber, é o melhor que pode acontecer nas nossas vidas, ó Pai, porque os planos dos homens são falíveis, mas os teus planos são infalíveis. Fala conosco, Senhor, segundo o teu poder, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido? Pode se acomodar na presença do Senhor? Aleluia. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita, como eu acabei de dizer, por Paulo, o apóstolo Paulo, direcionada à igreja que estava em Éfeso. Essa carta foi escrita entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. E essa igreja era uma igreja amada por Paulo. Essa igreja era uma igreja a qual Paulo tinha um sentimento muito forte, porque por volta do ano 53 a 55, numa das viagens missionárias de Paulo, Paulo foi a Éfeso. Você pode ler o capítulo 19 do livro de Atos, e você vai ver Paulo chegando em Éfeso, e Paulo encontrando uma cidade totalmente
depravada, uma cidade totalmente apóstata, uma cidade totalmente incrédula, totalmente idólatra. Diz a palavra do Senhor que na cidade de Éfeso reinava um culto a uma deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. Era uma adoração, uma pseudo-adoração, um pseudo-culto que movimentava toda a cidade em torno do templo de Diana. Era um povo idólatra, um povo perdido, um povo que não conhecia o Evangelho. Mas pela graça do Senhor, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, entra ali e começa a pregar o Evangelho. Que Evangelho que Paulo pregava? O Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo crucificado e ressurreto, levando o pecado do homem, justificando o homem do pecado. E quando o Espírito de Deus tem um propósito, meu Deus, se desligar me ajuda. Está piscando tudo aqui, não estou enxergando nada. Obrigado. Aleluia. Quando Paulo entra ali pregando, passa alguns tempos, Paulo sai daquela cidade, Paulo continua a sua obra missionária, e passado por volta de 5 a 6 anos, Paulo escreve uma carta aos Efésios. E Paulo, no capítulo 2 do livro de Efésios, que nós temos aqui, Paulo vem trazer um relato da situação que esse povo se encontrava, sem antes ter sido alcançado pela graça do Evangelho, pela graça de Deus, e da situação a qual o povo está vivendo agora, da realidade anterior e da realidade a qual eles estão vivendo agora. E o que eu acho maravilhoso aqui é que Paulo rasga o verbo e traz uma revelação para cá, para a igreja de Éfeso, mas uma revelação que não se resume somente à igreja de Éfeso, mas se resume, quer ver a quem? Vai lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Ou seja, ela está endereçada aos santos que viviam em Éfeso, aos crentes de Éfeso, mas existe mais um povo a qual ela é endereçada: e fiéis em Cristo Jesus. Olha o que ele diz aqui: aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, essa carta se estende a nós. Então a realidade descrita nessa carta alcança a mim e a você, alcança a nossa geração. E ele começa dizendo assim no versículo 1: Ele vos deu vida. Simples assim. Quem nos deu vida? Deus. Deus nos deu vida. Por que Ele nos deu vida? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, ele está falando para um povo que estava morto, mas que recebeu vida. Porque o homem sem Deus, meu irmão, ele está morto. Um homem sem Deus, ele é como um morto. Um homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas Paulo está dizendo aqui que ele nos deu vida, estando ainda mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: nós estávamos mortos, e na nossa vida morta, na nossa vida sem Deus, nós andávamos na desobediência. Nós andávamos outrora em caminhos tortuosos. Nós andávamos outrora em caminhos errados. Nós andávamos outrora em caminhos que desagradavam a Deus. Nós andávamos outrora em caminhos de pecado. Nós andávamos outrora em caminhos errados. Nós andávamos outrora satisfazendo a nossa carne, satisfazendo nossos desejos, satisfazendo as nossas vontades. E o espírito que age nos filhos da desobediência hoje, ou seja, Satanás, o espírito que age no mundo hoje, os demônios que agem no mundo hoje, outrora agiam em nós.
Olha quem nós éramos sem Deus. Olha quem eu e você éramos sem Deus. Nós andávamos perdidos. O que operava em nós era o pecado. Éramos escravos de Satanás. Éramos fadados ao fracasso. Éramos a pior espécie que podia pisar nessa terra. Éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza filhos da desobediência. Não havia esperança, não havia chance alguma de redenção. Mas ele continua. E no versículo de número 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diante dessa situação terrível, diante dessa situação humanamente irreversível, a palavra nos diz que Deus, sendo rico em misericórdia e sendo rico em amor, nos deu vida pela graça. Você pode dizer pela graça? Não, mais ou menos. Pela graça, no 3, 1, 2, 3. Pela graça. Pela graça. Sois salvos. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos tirou. Ele nos tirou daquela situação. Ele nos tirou daquela posição. Ele nos tirou daquele estado. Ele nos tirou daquela morte e nos ressuscitou e nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, Ele transformou a nossa história. Ele mudou a nossa história. Ele mudou a nossa realidade. E o que eu aprendo com isso, querido? É que se Ele mudou, se realmente Ele mudou a tua vida, se realmente isso aconteceu na sua vida, isso tem que se manifestar. Se realmente Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz, se realmente Ele tirou do pecado e te trouxe para a graça, se realmente Ele te tirou da lama e te trouxe para um lugar alto, isso tem que se manifestar na sua vida. Mas como? Através de mudança. Eu não posso achar que sou cristão. Eu não posso dizer e afirmar e cravar que eu sou salvo e continuar tendo as mesmas obras, e continuar tendo as mesmas atitudes. Eu não posso dizer, bater no peito, dizer sou de Jesus, a graça me alcançou, fui justificado, fui transformado, fui renovado, e continuar na mesma vida de pecado. Se isso está acontecendo com você, querido, eu tenho uma triste notícia: você está enganando-se a si mesmo. Você está vivendo uma vida de fachada, você está vivendo um cristianismo de fachada, você está vivendo uma conversão de fachada, mas entenda uma coisa: não existe céu de fachada. O céu é real. Você pode dizer um amém para o céu ser real? Amém? Então, meu irmão, se o céu é real, só vai entrar no céu quem realmente foi salvo, quem realmente foi justificado, quem realmente foi transformado, quem genuinamente nasceu de novo, quem realmente foi alcançado, quem realmente está vivendo uma vida de santidade. Existem algumas coisas que têm que desaparecer da minha vida e da sua vida. Existem algumas atitudes que têm que desaparecer da minha vida e da sua vida, porque não é possível nós dizermos que somos de Cristo, nós estarmos dentro da igreja
e continuar agindo como se nada tivesse acontecido. Eu acho lindo uma pregação chamada Pregação Chocante de Paul Washer. Se você ainda não assistiu essa pregação, assista hoje, ao chegar na sua casa. Paul Washer, Pregação Chocante. E tem um trecho dessa pregação que ele diz assim: imagine você estar andando pela rua, atravessando a rua, e vem na sua frente um caminhão de 30 toneladas, na sua direção, a uma velocidade muito grande, e de repente esse caminhão, ele bate em cheio em você. Você vai continuar do mesmo jeito? Não. Não. Aí ele diz assim: a presença de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus é muito maior, muito mais forte do que um caminhão de 30 toneladas. Então é impossível você ter tido um encontro com Ele e permanecer do mesmo jeito. Nós não podemos ser uma geração, meu Deus, como diz lá em Tito, uma geração que professa uma coisa, mas faz outra. Nós somos transformados, irmãos. Ei, você foi alcançado pela graça. Ei, você foi justificado pelo sangue. Ei, Ele te tirou da morte. Ele te deu vida juntamente com Cristo. Então, meu irmão, se prepara, porque é indispensável que haja mudança na sua vida. Não tem como não haver mudança na sua vida. Ei, está na hora de mudar. Está na hora de começar a perdoar. Não, Jesus me salvou, mas eu não perdoo. Ah, Jesus me salvou, mas eu ainda continuo amaziado. Ah, Jesus me salvou, mas eu ainda continuo fazendo sexo com a namorada. Ah, Jesus me salvou, mas eu ainda continuo acessando o conteúdo pornográfico. Ah, Jesus me salvou, mas eu ainda continuo mentindo. Ah, Jesus me salvou, mas eu ainda continuo adulterando. Ah, Jesus me salvou, mas eu ainda continuo blasfemando. Ah, Jesus me salvou, mas eu continuo ainda fazendo algumas coisas. Ah, Jesus me salvou, mas eu ainda continuo numa vida de pecado. Duas coisas podem estar acontecendo com você. Primeiro, ou Jesus falhou ao te salvar, ou a cruz não teve efeito. Isso é forte que eu estou dizendo. Ou o problema está em você, em nós. Eu fico com a segunda opção, porque a obra na cruz, eficaz. A obra da cruz foi eficaz. A obra da cruz foi eficaz. A obra da cruz foi eficaz. Então, meu irmão, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Você pode bater no seu peito e dizer: tem que haver mudança? Você pode, mas vai de novo. Tem que haver mudança. A palavra do Senhor nos diz assim que pela graça nós somos salvos. E eu quero falar nessa noite aqui de dois tipos de graça. Diga, dois tipos. A primeira graça que eu quero falar é sobre a graça comum. A graça comum é a graça dispensada por Deus a todos os homens. Todos os homens. Ela é conferida à humanidade em geral. A graça comum, ela age em todos os homens, mas como? Se você pegar o pior homem da face da terra, pensa no pior homem, no mais sanguinário, no mais brutal, no pior assassino, pedófilo, bandido, enfim, homicida, sei lá. Pensa no pior homem que você já ouviu falar. Esse homem, ele teve lampejos de bondade. Em algum momento da vida dele, teve lampejos de bondade. Um dia me enviaram uma foto de Hitler, sentado numa cadeira, acariciando uma criança. Dá até um frio na espinha de ver aquilo. Mas isso o que é? É a graça comum.
É a graça que faz o pior pecador ter algumas boas obras. É a graça que age no bom e no ruim. Mas como age no bom e no ruim? A chuva não vem sobre o bom e sobre o mal. O ar não vem para o bom e não vem para o mal. Essa é a graça comum. Mas é uma graça que não é redentora. Não é uma graça redentora. Ela não perdoa pecados, nem purifica pecadores. Ela pode convencer do pecado e instruir a alma sobre a verdade de Deus, mas ela não conduz à salvação, porque os corações dos pecadores se posicionam firmemente contra Deus. Vai lá para Romanos. Vai para Romanos, capítulo de número 3. Romanos 3. Versículo do 10 ao 18. Olha a condição do homem. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas até sobre esses homens, a graça comum, ela age. Ela age como? Ele pode até fazer boas obras. Ele pode até dar uma esmola. Ele pode até abraçar alguém. Mas essa graça comum, ela é dispensada a todos os homens. E nós não podemos confundir essa graça com a graça que nos salvou. A graça que nos salvou é a graça especial. Diga, graça especial. É uma obra irresistível de Deus que livra o homem da punição e do poder do pecado. Ela reina para a justiça e para a vida eterna. Cada estágio e processo de salvação é governado por graça especial ou graça soberana. As Escrituras deixam claro que cada aspecto da graça é uma obra soberana de Deus. E essa graça, entenda isso, ela não é disponibilizada a todos os homens, ela é disponibilizada aos eleitos de Deus. Aqueles que Deus conheceu de antemão, aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Aqueles predestinados, escolhidos. E sobre essa graça, existem algumas particularidades sobre essa graça, e nós vamos ler alguns textos. Ele conhece os eleitos de antemão e os predestina. Vai lá para Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Vamos ler o 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa graça é conferida àqueles que o Senhor conheceu de antemão e que o Senhor predestinou. Essa graça chama o pecador a Deus. Olha o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Olha o poder dessa graça. E além de chamar a Deus, ela não somente chama, mas ela traz o homem a Deus. Vai lá para João. João capítulo 6, versículo de número 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos dizer de novo. Ninguém, diga ninguém,
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa graça, ela não somente nos chama a Deus, mas além de nos chamar, ela nos conduz a Deus. Há uma ilustração que diz que certa vez uma multidão estava andando por uma rua, e de repente tinha um lugar muito grande, uma placa escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estava escrito: vinde a mim. E algumas pessoas olhavam, outras faziam vista grossa, e algumas pessoas olhavam e iam embora, mas algumas pessoas olhavam e entravam por aquela porta. E quando aquela pessoa entrava por aquela porta, que ela olhava a placa que estava escrito por dentro, estava escrito: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então o vinde a mim de Mateus está inteiramente ligado, que ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. A graça nos chama, mas a graça nos conduz a Cristo. A graça, ela realiza o novo nascimento. Olha João capítulo 1, versículo 13. Meu Deus. Aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Meu Deus, entenda isso, querido. O teu novo nascimento não está relacionado com a vontade da carne e nem com a vontade do homem. Ou seja, o nosso novo nascimento não está relacionado com a nossa própria vontade, mas o nosso novo nascimento está inteiramente relacionado com a vontade de Deus, manifesto pela graça. A graça também outorga arrependimento. Fala para Atos. Atos capítulo 11. Atos 11. Atos 11, versículo 18. Atos 11, 18. Diz assim, ó: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento é obra da graça. O arrependimento é obra da graça. É obra da graça. Logo também aos gentios. Quem são os gentios? Nós. São aqueles que não são da descendência de Abraão, de sangue. Não são os judeus. E o que eu acho lindo aqui, é que eu até preguei isso sábado passado no culto de jovens, que Paulo estava pregando aos judeus, os judeus não aceitaram, não quiseram ouvir o que Paulo estava falando, e a palavra do Senhor nos diz assim, que Paulo então sacudiu a poeira, e saiu e foi pregar aos gentios. Aí começou a obra de Deus nas nossas vidas. Então o arrependimento é obra da graça. E a fé? A fé também. Vai lá para Atos 18, 27. Atos 18, 27. Atos 18, 27. Quem achou, diga amém. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Olha agora, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. A tua fé é mediante a graça. A tua fé é mediante a graça. O arrependimento é mediante a graça. A fé é mediante a graça. Nós somos chamados pela graça. Nós somos escolhidos pela graça. Nós somos trazidos a Deus pela graça. Mas como assim? Eu não tive fé e fui salvo? Você foi salvo. Teve
Parece estranho, né? Mas certa vez eu estava lendo um texto, e o autor disse algo que me marcou. Pega alguém que... Você já viu algum socorro de alguém afogado? Já viu? Agora está, né? Você tira aquela pessoa do mar afogada, e alguém faz respiração boca a boca, ela está morta. Faz aquela massagem no peito, e respiração boca a boca e massagem no peito, e de repente ela dá um suspiro. Não dá? E sai água. E se ela não tiver, se for um problema no coração, ela dá aquele suspiro. E esse autor diz assim, que esse suspiro, a primeira coisa que ele exala é fé. O primeiro suspiro de alguém ressuscitado é fé. Isso é maravilhoso. Morto não crê, morto não tem fé. Mas quando ele é ressuscitado, o primeiro suspiro que ele dá, ele emana fé. E a graça, vai lá para Romanos, capítulo 3, versículo de número 24. Romanos 3, 24. A graça também justifica o crente. Olha a obra da graça, meu Deus. Ela conhece os eleitos, ela chama o pecador, ela leva o pecador, ela realiza o novo nascimento, ela outorga arrependimento, ela outorga a fé e ela justifica o crente. 3:24 diz o quê? Sendo justificados gratuitamente, por quê? Pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meu Deus. E para encerrar o tema graça, vai lá para Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará o quê? Graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu Deus, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque certo eu estou de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai nos separar desse amor. Eu creio, querido, que se você é um eleito, chamado, trazido a Deus, por meio da graça, justificado, regenerado, nascido de novo, num processo de santidade, nada te tira desse caminho. Nada te faz olhar para trás, nada te faz pensar em lançar a mão do arado, nada põe tua salvação em risco, nada te tira da presença de Deus, nada, nada e nada. É graça. Você pode dizer, é graça? Não, diga mais forte, é graça. É pela graça, é pela graça. Meu Deus, aleluia, meu Deus, pela graça sois salvos,
e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem do homem, mas é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um dom divino para o pecador. A salvação é um dom de Deus para a humanidade. A salvação é um dom de Deus para os escolhidos dele, aleluia. Não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, entenda isso. Eu e você, nós somos chatos. Imagine se eu tivesse a minha salvação por meu mérito. Aí eu seria mais chato ainda. Se eu tivesse a minha salvação pelo meu mérito, eu ia dobrar o joelho diante de Deus e ia falar, eu determino. Se eu tivesse a salvação pelo meu mérito, eu iria me dobrar diante de Deus e falar assim, eu decreto. Mas Deus é tão bom, que Ele falou assim, eu vou salvar esse povo. Aleluia. Mas não vai ter mérito nenhum para eles. A glória vai ser toda minha. A honra vai ser toda minha. A adoração vai ser toda minha. E quando eles quiserem vir a mim, não vai ser com o peito estufado, mas vai ser com o joelho dobrado. Vai ser com boca no pó. Vai ser com cara no chão. Vai ser com o joelho dobrado, vai ser em humildade, vai ser em humilhação. Para quê, querido? Para que quando nós dobramos o nosso joelho, nós dizemos, Senhor, eu reconheço que Tu podes, mas eu não posso. Tu sabes, eu não sei. Tu és forte, eu sou fraco. Tu tens poder, eu não tenho. Tu não falha, eu falho. Tu não erra, eu erro. Eu não conheço, mas Tu conhece. Tu é Deus e eu não sou. A glória é dele, a honra é dele, a adoração é dele, o louvor é dele, tudo é para ele. Como nós louvamos agora, vai. A ele a... Pela tua salvação, a ele, a ele. A ele, a ele. Aleluia. A ele a glória. A ele o louvor. Essa salvação, meu irmão, é pela graça. Pela graça sois salvos. Mas eu quero falar aqui nessa noite alguns aspectos dessa salvação. Primeiro, essa salvação é por amor. Olha o versículo 4 e 5 de Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do quê? Do grande amor com que nos amou. A salvação é por amor. Não éramos merecedores, mas Ele nos amou. Não éramos dignos, mas Ele nos amou. Se alguém um dia perguntar para você assim, puxa vida, mas você não valia nada, hein? Olha quem você era lá atrás, tranqueira. E agora você vem falar que você é salvo? Mas por que você é salvo? Resposta, porque Ele me amou. Mas o que você fez? Ele me amou. É simples assim, meu irmão. Ele me amou. Mas por causa do seu grande amor com que nos amou. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Tem explicação? Tem explicação? Não. Então o evangelista fala de tal maneira. O que ele fez?
que deu o seu filho. Não pereça, mas o que é isso? Salvação. Tem a vida eterna. Meu Deus, Ele nos amou. Ele nos amou. E o amor dele, guarde isso que eu vou te dizer. O amor dele não é motivo de indagação. O amor dele é motivo de celebração. Celebração. O primeiro aspecto da salvação foi por amor. E a salvação foi para a vida. Olha o versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então a obra de Cristo fez com que nós tivéssemos vida. Cristo morreu, amém? Levou o pecado nosso sobre ele na cruz, amém? Acabou a história? Não. Ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E nós ressuscitamos juntamente com Ele. A salvação começa no momento em que Deus outorga vida espiritual a uma pessoa morta. Deus realiza o primeiro movimento. O primeiro passo da sua salvação não foi dado por você, mas foi dado por Deus. Repito João 6,44, aqueles que o Pai me der, esses virão a mim. Aqueles que o Pai me enviar, esses virão a mim. Meu Deus. Diga, a salvação é por amor. E a salvação é para a vida. Você crê que a salvação é para a vida? Então, queridos, você não pode dizer que é salvo e continuar vivendo como morto. Você não pode dizer que é salvo e continuar agindo como morto. O que eu acho maravilhoso na obra de salvação é que Ele nos alcançou, amém? Pela graça nós somos salvos, Ele nos chamou, nos trouxe, nos elegeu, fez tudo. Nós estávamos mortos. O morto não vai a Cristo, o morto não tem, né? Mas a partir do momento que nós recebemos vida juntamente com Cristo, com essa vida foi nos delegada responsabilidades. Então agora eu não posso ter mais a desculpa que eu sou morto. Agora eu sou vivo, vivificado em Cristo, transformado em Cristo, ministrado pelo Espírito de Deus através da palavra. Então agora eu tenho responsabilidades. E quais são essas responsabilidades? Primeiro, eu não sou mais inocente diante de Deus. Eu e você, nós não somos mais inocentes diante de Deus. Então eu não posso viver uma vida de uma inconstância espiritual e colocar isso na conta da minha fabilidade humana. Eu não estou mais morto. Eu agora tenho vida. Ele me tirou da morte e me deu vida. Eu vou errar? Eu vou errar. Vou errar. Eu vou pecar? Eu vou pecar. Mas o pecado não pode ser dominante na minha vida. Eu não posso permitir que o pecado domine os meus movimentos. Quando eu pecar, isso tem que ser, meu irmão, algo assim, totalmente, como pode dizer assim, me sumiu a palavra agora. Vamos usar acidente, vai. Tem que ser algo não programado, não premeditado, isso que eu queria dizer. O pecado não pode ser mais algo premeditado, algo desejado na minha vida. O pecado não pode mais fazer parte do meu DNA.
Porque eu fui gerado de novo. Regenerado significa ser gerado de novo. Você foi gerado no ventre da sua mãe, amém? Sim ou não? Então você nasceu com um DNA de pecado, Salmo 51. Em pecado eu fui gerado, em pecado me concedeu a minha mãe. Me concebeu a minha mãe. Mas eu nasci morto do pecado. Nasci morto, parece estranho, mas a verdade é essa. Nasci fisicamente, mas morto espiritualmente. Então o Senhor vem e nos ressuscita. Ele nos dá vida novamente junto com Cristo. Então nós temos agora uma outra vida, um outro DNA espiritual. Agora nós não somos mais descendentes de Adão, espiritualmente falando. Agora nós somos descendentes de Cristo, porque a palavra do Senhor diz assim: como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem também o pecado foi tirado. Então nós nascemos de novo no segundo Adão, amém? Então o nosso DNA agora é de Cristo. Isso tem que fazer o quê? Gerar mudança na minha vida. Tem que gerar mudança na minha vida. Porque a salvação é para a vida. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 4. Vai lá comigo. Eu sei que talvez está aparecendo no telão, mas gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Efésios, está em Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 3, versículo 4. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Cristo é a nossa vida, amém? Volta lá para Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos 6, 8 está assim: ora, se já morrimos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha o 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, olha agora, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado com Cristo. Entenda com isso. Quando Cristo morreu, o nosso velho homem morreu com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós também fomos ressuscitados para uma nova vida. Terceiro aspecto da salvação: a salvação é para a glória de Deus. Olha o versículo 6 de Efésios capítulo 2. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Ele nos salvou para a sua glória. Eu já disse isso. Ele nos salvou para que o nome dele seja glorificado. Todo o processo de salvação foi por Ele, para que eu não seja glorificado em nada, mas que a glória seja dele. Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que redime, Ele é o Deus que dá nova vida, Ele é o Deus que apaga o passado do homem, Ele é o Deus, meu Deus, Ele é o Deus que justifica, Ele é o Deus que nos comprou. A salvação é pela fé. Olha o 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Fé é a nossa resposta à salvação. Meu Deus, a primeira resposta do crente à salvação é a fé. Você tem fé? Que Ele concedeu fé pela graça, nós já lemos isso, e porque Ele te salvou. Meu Deus, a salvação é pela fé. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A salvação é para fazermos boas
obras. Muitas pessoas pregam que boas obras levam à salvação, mas a palavra diz que as boas obras são frutos da salvação. Olha o versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, meu Deus, para que andássemos nela. Aleluia, aleluia, aleluia. As boas obras não são necessárias para nós tornarmos discípulos, mas as boas obras são a marca de qualquer discípulo. Você é um discípulo de Cristo, amém? Sim ou não? Você é um discípulo de Cristo, sim ou não? Então, tem que haver boas obras na sua vida. Tem que haver boas obras. E quando eu digo boas obras, isso abrange um leque muito grande. Boas obras, quando eu digo, não é só dar esmola, não é só levar a cesta básica, não é só ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Não é só isso. Boas obras, queridos, é fazer boas coisas. Boas obras entra, já disse e repito, perdoar. Boas obras entra dar a segunda face. Boas obras entra andar a segunda milha. Boas obras entra dar a túnica quando pede-lhe a capa. Ou é ao contrário? Boas obras, meu irmão, significa você fazer coisas boas. É você ser bom. É você ser bom. Porque se você faz boas coisas sem ser bom, você está vivendo um personagem. E isso um dia vai acabar. Boas obras tem que ser o resultado de você ser bom. E se você é bom, você só é bom porque se você foi transformado por Cristo. Porque o homem sem Cristo, ele é mau. Se ele é bom, é porque a graça o alcançou. Se ele é bom, é porque a graça atuou na vida dele. A graça te leva a fazer boas obras. Olha como a tua salvação é maravilhosa. Ela é por amor. A tua salvação, ela é para a vida. A tua salvação, ela é para a glória de Deus. A tua salvação, ela é pela fé. E a tua salvação é para fazermos boas obras. Você pode dizer que Deus é bom? Você pode realmente declarar que Deus é bom pelo fato de Ele ter te salvado? Você pode por um minuto olhar para o seu passado. Você pode por um minuto olhar para trás. Você pode por um minuto olhar quem você era e aonde o Senhor está te levando, onde o Senhor está te colocando. Querido, eu não estou falando aqui de bens materiais, eu não estou falando aqui de riqueza, eu não estou falando aqui de fama, eu não estou falando aqui de coisas. Eu estou falando da sua situação real diante de Deus. Efésios capítulo 2 fala de quem nós éramos e de quem nós somos agora diante de Deus. Isso é graça. Graça. E nessa noite é uma noite de salvação. Cadê o louvor? Essa noite é uma noite de salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas isso, meu irmão, tem que acontecer algo que Deus gera no coração do homem, chamado arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Diga mais forte, arrependimento. Existem 3 aspectos do arrependimento. O primeiro é o aspecto, o elemento intelectual, que é a mudança de opinião. Um reconhecimento do pecado como algo que envolve culpa pessoal. Um aviltamento, um reconhecimento de incapacidade. Quando você se arrepende diante de Deus, o elemento intelectual vai fazer você entender, vai fazer você compreender,
vai fazer você mudar a sua opinião a respeito do pecado, vai fazer você entender que aquilo não é para você, vai fazer você entender, meu irmão, que você não faz mais parte desse mundo, vai fazer você reconhecer o quão vil nós somos, vai fazer nós reconhecermos a nossa incapacidade. O segundo elemento do arrependimento é o elemento emocional, que gera uma mudança de desejo, uma mudança de sentimento, que manifesta tristeza pelo pecado, meu Deus, cometido contra um Deus santo. O segundo elemento é o elemento emocional, vai fazer você compreender que isso está errado, isso está errado, isso está errado, vai fazer você entender que o teu pecado não está simplesmente machucando pessoas, o teu pecado está sendo colocado diante de um Deus extremamente santo. Isso é complicado, isso é terrível. Então há uma mudança de sentimento, há uma mudança emocional. E o terceiro é um elemento volitivo, é uma mudança de propósito. Meu Deus, essa noite é uma noite especial para você mudar o seu propósito, para você mudar propósitos da sua vida. É um abandono interior do pecado e uma disposição de buscar perdão e purificação. É quando o Espírito de Deus age dentro de você pela graça e faz você entender que você precisa mudar de atitude. Mudar de atitude. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós nos enganamos quando nós achamos que nos arrependemos, achamos que alcançamos misericórdia de Deus e saímos dali e voltamos para o mesmo pecado. Aí você caiu ali, aí a graça comum age, trazendo tristeza em você. Aí você volta, confessa, diz a Deus que se arrependeu, aí você levanta, vai e comete o mesmo pecado. Sabe o que a Bíblia compara isso? Compara uma porca lavada, que depois de lavada, quando solta, ela volta para a lama. Se você pegar uma porca, um porco, lavado é banho, pintar a unha dele, passar maquiagem, passar perfume, e depois você soltar, ele vai voltar para a lama, porque ainda ele não está convencido de que ele foi lavado, de que ele foi remido. E o que nos segura para não voltar para a lama é a graça. Nós fomos lavados, amém? Amém. Fomos tirados da lama, amém? Amém. Fomos lavados, amém? Amém. Se o Senhor nos soltasse, nós voltaríamos para a lama. Sabe o que é o soltar? É uma palavrinha chamada livre-arbítrio, que nós não temos. Nós somos seguros pela graça, porque se nós tivéssemos livre-arbítrio, nós voltaríamos. Se nós tivéssemos livre-arbítrio, nós estaríamos na lama de novo já, no mesmo dia. Se nós tivéssemos livre-arbítrio, nós voltaríamos como o cão volta para o vômito. O que é o vômito? O vômito é algo que não te fez bem, o teu corpo colocou para fora. É algo tóxico que o teu corpo colocou para fora. É uma porcaria que o teu corpo colocou para fora. E quando você volta para o teu vômito e come de novo, você está dizendo assim, não, isso me fez mal, mas eu quero. Isso me fez mal, mas eu desejo. Isso me fez mal, mas eu não estou convencido que me fez mal, mas eu quero. Isso me fez mal, mas eu preciso. Isso me fez mal, mas eu tenho vontade. Quando a palavra do Senhor diz, deixa o pecado, e nós voltamos para o pecado, nós estamos dizendo, a palavra disse que não, mas eu quero. A palavra disse que não, mas eu preciso. Como está a tua vida diante de Deus hoje?
coloque de pé. É 8h13, eu tenho mais 7 minutos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Mas esse apelo que eu quero fazer aqui hoje não é para qualquer um. Esse apelo que eu quero fazer aqui nessa noite é para pessoas corajosas. Feche seus olhos. Eu quero chamar vidas aqui nessa noite que reconhecem que precisam se arrepender diante de Deus hoje. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero chamar vidas aqui que sabem da sua real situação diante de Deus. Ninguém precisa saber. Eu não vou perguntar a tua situação diante de Deus. Eu não vou perguntar o que você fez, não sei. Aleluia. Quando Jesus se dirigiu àquela mulher pega em adultério, ele diz assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu quero chamar vidas aqui nessa noite, aqui na frente, que reconhecem que precisam se arrepender diante de Deus. Aqui escuta o meu clamor, preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar, sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou, minha rocha,
olhos, feche os seus olhos. Eu sei que existem vidas aí no banco que o coração está queimando para vir aqui na frente. Vem, 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 vem. Vem. Vem confessar os seus pecados diante de Deus aqui. Vem confessar os seus pecados diante de Deus aqui. 1 João capítulo 1 versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento é pela graça. As pessoas que estão aqui na frente hoje foram tocados pela graça, para se arrependerem dos seus pecados e confessar diante de Deus os seus pecados, e confessar diante daquele que pode perdoar. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem. Feche os seus olhos. Vocês que estão aqui na frente, é momento de você falar com Deus. É momento de você falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu sou assim, eu fiz isso. Senhor, eu estou assim. Você falar com Deus. Você falar com Deus. Fale com Deus, fale com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos. Estão confessando diante de ti, Senhor meu Deus e meu Pai, os seus pecados. Que eles venham alcançar de ti, Pai, justificação nessa noite. Que eles venham alcançar, Senhor meu Deus e meu Pai, de ti, misericórdia nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, renova a fé dos teus filhos. Renova a fé dos teus filhos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, regenera eles aqui nessa noite. Senhor, completa a obra de salvação na vida dos teus filhos, ó Pai. Pai, se eles estão aqui porque o Senhor os enviou a esse lugar, se eles estão aqui porque o Senhor chamou eles a esse lugar, ó Pai, isso é pela graça. Eles foram tocados pela graça nessa noite. Completa a obra, Senhor, de salvação na vida dos teus filhos. Transforma-os, ó Pai. Fortalece-os, ó Deus, contra o pecado. Fortalece-os, ó Deus. Que a velha natureza venha morrer de vez. Que o velho homem venha ser sepultado hoje. Para que eles venham viver em novidade de vida em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço deles aqui. Dá um abraço deles aqui. Levante suas mãos. Você pode dizer comigo: obrigado. Não, diga obrigado, Jesus, por me salvar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a bênção do Senhor, ó Pai, sobre o mês de dezembro. Pai, os 31 dias, ó Pai, desse mês serão, Pai, 31 dias na Tua presença. Que seja um mês de livramento, seja um mês de portas abertas, que seja um mês, ó Pai,
aonde o teu Espírito vem agir no nosso meio, seja um mês de crescimento, Senhor meu Deus e meu Pai, e que esse mês venha fechar esse ano com chave de ouro, ó Pai, que seja um novo tempo nas nossas vidas, ó Pai, e tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo porventura esteja planejando para o mês de dezembro, seja destruído agora, em nome de Jesus. Toda cilada, toda artimanha de Satanás, cai por terra agora, em nome de Jesus. Derrama a tua bênção, Pai, aquela que enriquece e não causa dores, sobre o mês de dezembro, sobre a família de cada um, sobre o lar de cada um, sobre essa igreja, sobre o trabalho de cada um, ó Pai, sobre a saúde de cada um, está revestida do teu poder, em nome de Jesus. Amém.